Ok, Fernando Augusto quem fala, seja bem-vindo ao programa Fala que eu respondo, do dia 21/7/2011. Hoje esse programa está sendo gravado, excepcionalmente hoje, e hoje eu vou fazer esse Fala que eu respondo um pouco diferente, né, como você está vendo aí na tela, diferente dos slides tradicionais, né? Hoje vai ser um pouco diferente, na verdade ele vai ser baseado, o Fala que eu respondo de hoje, todo baseado numa mensagem que eu recebi no Facebook, né? Então a gente hoje vai falar sobre atitude e diversas, eu vou contar diversas histórias, vou falar vários detalhes, né, sobre a minha trajetória, sobre a minha experiência profissional e pessoal que eu obtive ao longo desses anos estudando internet marketing na internet, e também inclusive para poder encaixar também com o livro que eu estou lendo nesse momento, que eu sempre mostro, né, no Fala que eu respondo, os livros que eu estou lendo. No momento eu estou lendo esse livro, que eu já li, na verdade, uma vez, só que eu perdi o livro e tive que comprar de novo, que é esse livro aqui, chama Atitude 1, tá, da editora Fundamento. Tá? Eu recomendo aí em qualquer livraria, recomendo. É uma série, né, tem o Atitude 1, o Atitude 2 e o Atitude 3, que são de cores diferentes. Né? O 2 eu já li, eu comprei um e já comprei o 3 também, o Atitude 3, bem legal. E hoje eu vou falar sobre isso, né? E bastante detalhes, né? Eu já tinha lido o Atitude 1 há uns 3 anos atrás, mas eu confesso que eu não me lembro de muitas coisas, eu perdi o livro, né? E por isso eu comprei ele novamente. Então, assim, é muito bacana, eu estou lendo ele, eu estou na metade, recomendo você ler esse livro, e vou falar um pouco sobre a atitude, mas não especificamente sobre o livro, mas citando algumas coisas do livro, mas mais especificamente sobre o que aconteceu na minha trajetória durante esse período, e mais uma vez esse Falar que eu respondo foi inspirado numa mensagem que eu recebi no Facebook. Agradeço essa pessoa e você vai entender por que mais à frente, por conta dessa mensagem que tem a ver com a atitude, tá? Então a gente vai falar hoje sobre atitude. Então, na verdade, existem dois tipos de atitude: a atitude positiva e a atitude negativa. Então, primeiro a gente vai falar sobre a atitude positiva, tá? Vou contar uma pequena história, né? Que é a história do 1 centavo, né? Mas a atitude positiva, eu estou sem 1 centavo no bolso, né? E eu posso me recordar alguns anos atrás, alguns anos que eu digo aproximadamente 3, 4 anos atrás, que eu passei por essa mesma situação, que de repente você pode estar passando, que é não ter nenhum centavo no bolso, né? E é justamente nessa hora que você está sem nenhum dinheiro no bolso, sem nenhum dinheiro para pegar uma passagem, para pegar uma condução, sem nenhum dinheiro para poder comprar uma alimentação. É nessa hora que a sua atitude ela precisa ser o mais positiva possível, tá? Porque quando você está no fundo do poço, tem uma frase que inclusive fala nesse livro: quando você está no fundo do poço, o que eu recomendo você fazer é pare de cavar, né? Simplesmente pare de cavar o seu buraco. Então, pare de cavar e mude a sua atitude, né? Então, quando você está sem 1 centavo no bolso, ou seja, quando você está naquela pior fase da sua vida, é a fase aonde você é o momento, né, da sua vida onde você deve ter sempre a melhor atitude positiva de todas. E eu posso recordar quando eu estive nessa fase, a fase do 1 centavo, vai ficar gravado aí para você. Essa fase do 1 centavo, por incrível que pareça, foi a fase, né, onde eu tive as melhores atitudes positivas, até hoje, claro, né? Mas foi a fase onde eu tive sempre a melhor atitude positiva. E na verdade é a fase, quando você está sem nada, que é a fase onde tudo conspira, tudo gira ao seu favor para você poder ter uma atitude negativa, para você poder ter uma atitude que não é legal, uma atitude que não condiz, que condiz, né, com a sua situação atual, que você está passando um sufoco, um aperto, não tendo dinheiro para poder pagar uma luz, uma conta de água, telefone, aluguel, enfim. Então, a maioria das pessoas, infelizmente, não é sinônimo de sucesso. Então, a maioria das pessoas, o que faz? A maioria das pessoas, infelizmente, quando está nessa situação, tende a fazer o quê? Tende a reclamar, tende a culpar o governo, tende a culpar
todo mundo menos a ele próprio, né? A pessoa não olha, não pensa que o fato dela estar naquela situação é única e exclusivamente culpa dela. É claro que, salvo com algumas exceções, por exemplo, as crianças, né, que não têm ainda trabalho, que não trabalham, que depende dos pais, né? A criança é inteiramente moldada pelos pais, mas quando a pessoa se torna já um adulto, né, acima dos 18 anos, 19, 20, 21 anos, né, já é maior de idade, a pessoa ela já tem ali o bom senso para poder definir o que ela quer para a vida dela. Então, a partir daquele momento, né, que ela já consegue andar com as suas próprias pernas, no sentido de escolher o caminho dela, para onde que ela vai, o que ela quer fazer, a profissão que ela quer seguir, a partir desse momento ela já está traçando em ações, vamos dizer assim, né, o futuro dela. Então, essas atitudes quando você está na pior, quando você está sem nenhum centavo, como tá aparecendo aí na tela, é um momento onde você deve ter sempre a atitude mais positiva possível, tá? Porque é nesse momento que você consegue, vai construindo, dar a reviravolta na sua vida. Então lembre sempre dessa atitude, né, dessa frase, estou sem um centavo no bolso, tem a ver com a atitude positiva. Você deve sempre ter a melhor atitude positiva, mesmo quando você está sem um centavo no bolso. E tem as atitudes negativas, né, que, por exemplo, essa eu adoro, né, que é a atitude ganhei na loteria. Nossa, mas o que isso tem a ver, a atitude negativa com ganhei na loteria, né? Eu, por exemplo, eu conheço pessoas, não são pessoas do meu convívio mais, né? Já foram, mas eu conheci pessoas que, por exemplo, falavam assim, se eu ganhar na loteria, eu não sei o que eu ia fazer, seria uma droga, porque como é que eu ia conseguir carregar tanto dinheiro para poder para levar para casa? Se eu ganhasse na loteria, eu não ia conseguir levar o dinheiro, que seria muito dinheiro, seria muito pesado para eu poder levar para casa, né? A pessoa ela tem, mediante um fato positivo, né, que é você ganhar um prêmio, ganhar um carro, ganhar na loteria, você ganhar alguma coisa de bom, seja ela qual for, isso aqui é apenas um exemplo, tá? A pessoa tem isso mesmo reclamar, né? A pessoa, por exemplo, ganhou um carro. Já conheci pessoas que reclamaram porque ganharam um carro de um parente. Ele me deu um carro, mas agora ele vai me ferrar mais ainda, desculpe o termo, mas porque eu vou ter que pagar IPVA, seguro, manutenção e tudo mais. Mas você não parou para pensar no lado positivo. Se você não tem dinheiro para poder sustentar um carro, você vende o carro e fica com dinheiro, investe o dinheiro, né? Aplica o dinheiro. Então, enfim, as pessoas por natureza, deixa eu beber uma água aqui. As pessoas por natureza, elas têm o hábito de sempre ver o lado negativo da coisa, o lado negativo da moeda. E o que você tem que fazer é justamente ao contrário. E até mesmo, como eu falei, e como apareceu aí, está aparecendo aí, ganhei na loteria, até mesmo nas situações positivas, existem pessoas negativas. Por incrível que pareça. Você pode falar assim, mas não é possível, né? Como que pode ter pessoas negativas, né? Pessoas negativas até mesmo quando ganham na loteria. Pois é, acontece, né? Então, até mesmo na parte positiva, naquela melhor atitude positiva, naquele melhor fato positivo, sempre tem alguém que vai reclamar, tá? Então, são esses dois tipos de atitude que a gente tem, a atitude positiva e a atitude negativa. Agora a gente vai falar sobre falar mal, né? Essa é uma das coisas que eu aprendi, né? Que se alguma pessoa fala mal de você, do seu trabalho, do seu emprego, se você está com um emprego bom, você subiu de cargo, alguém vai falar mal, né? É sempre assim. Se você comprou um novo carro, alguém vai falar mal, vai arrumar algum jeito de falar mal. Se você, por exemplo, se mudar para uma residência maior, alguém vai falar um ponto negativo. Falar mal, que eu digo, focar o ponto negativo, né? Vou contar aqui um exemplo, por exemplo. Eu me mudei de um apartamento de 60 metros quadrados para uma cobertura de frente para a praia com 500 metros quadrados. Só que é num bairro um pouco mais distante aqui no Rio de Janeiro.
E acredito que algumas pessoas falaram assim, nossa, mas é muito longe lá, é muito ruim porque é muito longe. Então, quer dizer, sempre vai ter pessoas que vão frisar o lado negativo, vão dar, vamos dizer assim, ênfase ao lado negativo, ao invés de priorizar o positivo. E eu lembrei de uma coisa, como a gente está ao vivo aqui, não tem corte, então voltando aqui, nesse aspecto positivo e negativo, antes de passar para o próximo, antes de a gente falar o fala mal, tudo que é positivo, tudo que você faz positivamente, a sua atitude positiva, ela na verdade ela é um espelho seu, tá? Então significa o quê? Tem pessoas que reclamam porque estão sem um centavo. Só que essas pessoas, essa é a atitude que elas entregam para o mundo, para o espelho, vamos dizer assim. E o que o espelho faz? O espelho nada mais faz do que ele rebate o quê? Aquilo que você faz para ele. Se você faz assim para o espelho também faz assim. Se você faz assim, o espelho faz assim. Se você faz assim, o espelho também faz assim. Então, a sua vida, ela é o espelho da sua atitude. Bonito isso, né? Inventei agora. Ela é o espelho da sua atitude. Então, se você dá para o mundo, se você dá para a sua vida, para o seu mundo que você vive, uma atitude, passa diariamente uma atitude positiva, você vai receber em troca a atitude positiva. Lembra sempre disso, anota aí para você, né? O seu mundo que você vive, ele é o espelho das suas atitudes. Então, e se você dá para o mundo, né, atitudes negativas, fala sempre mal, que eu vou falar agora a seguir, fala sempre mal, ou vê sempre o lado negativo da moeda, o mundo, que é o espelho, retorna para você atitudes negativas, pensamentos negativos. E olha como isso te prejudica. Pensamentos negativos levam a sentimentos negativos, que levam a ações negativas, que levam a resultados negativos. Então, aquilo que você pensa transforma-se no resultado que você tem. Tá? Então, muito cuidado com isso. Lembra sempre disso, que o que você tem é aquilo que você dá para o mundo. Então, se você dar a sua atitude positiva para o mundo, você tem de retorno atitudes positivas das pessoas. Né? Um exemplo claro disso, né? É uma coisa que é até explicada na psicologia, que é o espelhamento. Né? Então, por exemplo, se chega uma pessoa, um garçom, por exemplo, você está num restaurante e chega um garçom e o garçom chega e fala assim para você, fala aí, o que você quer? Ele basicamente está dizendo para você o seguinte, faz o seu pedido logo, anda logo que eu estou com pressa, eu não estou com um saco de te atender, desculpe o termo. É basicamente isso. O que você vai responder para esse garçom? Você vai responder amigavelmente, sorrindo, né? Você logo vai ficar triste com ele, você logo vai responder, o que está acontecendo? Né? Ou seja, você vai responder ríspido para ele também, porque ele te tratou mal. Você vai dizer, olha, você está com algum problema? Está acontecendo alguma coisa? Né? E esse garçom, o que ele vai falar? Aí ele vai falar assim, não, nada, não sei o quê, e vai fazer o seu pedido. E esse garçom, ele vai ficar murmurando, ele vai ficar falando, pensando o dia inteiro, sabe o quê? Nossa, os clientes aqui do restaurante são mal educados, não tem... Eles são chatos, os clientes aqui do restaurante, mas na verdade ele não entendeu que o que ele recebeu em troca foi nada mais do que o espelho da atitude dele. Então a pessoa espelhou a atitude que ele teve. Então olha que interessante, isso é a prova mais clara de que quando você dá para o mundo uma atitude negativa, isso te retorna negativamente. E se você dá para o mundo uma atitude positiva, isso te retorna positivamente. Mesma coisa se vem um garçom, e um garçom te trata muito bem. Outro dia eu fui no restaurante, o garçom terminou de me servir, pois não, e tudo mais, tem um excelente apetite. Nossa, a comida desceu até melhor.
É impressionante. Né? Experimenta, né? Faz o teste, seja bem tratado por alguém. Você se sente nas nuvens, você se sente como uma pessoa importantíssima. Né? E você retribui aquilo para o garçom. Nesse dia, eu acho que foi a gorjeta mais alta que eu dei na minha vida. Né? Porque o garçom me tratou bem. Então, quando a pessoa te trata bem, e as pessoas que dão atitudes positivas para as outras constantemente, acabam que são sempre as pessoas que ganham mais dinheiro também. Porque esse garçom, eu te garanto que esse garçom era o garçom que mais ganhava gorjeta no restaurante. Porque ele é o que mais tratava bem os clientes. Então, ele sempre dava mais atitude positiva do que os demais garçons. Consequentemente, ele vai receber gorjetas maiores do que os outros garçons. Isso é fato. Isso é fato. Né? Com certeza, isso é fato. Ok? Então, lembre-se sempre disso, que aquilo que você dá para o mundo, a sua atitude que você dá para o mundo, seja ela positiva ou negativa, é o espelho daquilo que você recebe. Tá? Então, agora sim, a gente vai para o falar mal. Então, na verdade, isso que é interessante, né? Como eu falei, eu fiz esse Fala Que Eu Respondo, esse programa Fala Que Eu Respondo inspirado numa mensagem que eu recebi de uma pessoa no Facebook, agradeço essa pessoa. E se você incomoda as pessoas, se você incomoda o seu colega de trabalho, se você incomoda o seu concorrente, significa que você faz sucesso. Se você incomoda, é sinal que você faz sucesso. Sabe por quê? Porque ninguém vai se sentir incomodado com alguém que não faz nenhum barulho, com alguém que não faz nem cosquinha. Agora, quando as pessoas começam a falar mal de você, é porque existem duas hipóteses, é claro, é porque o número 1, você pode estar fazendo um mau trabalho, ou o número 2 é porque a mais provável é que você possa estar incomodando porque você está fazendo sucesso. Então, lembre-se sempre disso. Se o seu colega de trabalho estiver falando mal de você, é porque ele tem alguma inveja de você e ele deseja, de certa forma, ser ou ter ou fazer aquilo que você faz ou tem. De certa forma, a pessoa que chega e fala mal da outra é porque ela inveja você de alguma forma. Ou seja, porque você faz o sucesso que ela gostaria de fazer. Então, olha que interessante. Se você incomoda, como eu falei, é sinal que você faz sucesso. E na verdade, como eu falei, falar mal significa que você faz sucesso. E se... vamos voltar aqui novamente. Falar mal significa que você incomoda, tá? Você incomoda as pessoas. E como eu falei, se você incomoda as pessoas, significa que você faz sucesso. Tá? Logo, quem fala mal de você significa que essa pessoa está assinando embaixo o atestado que você é uma pessoa de sucesso. Fique tranquilo, ok? E olha que legal isso. Uma atitude negativa a seu favor, isso é bem interessante, que você sempre olhe a atitude negativa que esteja ao seu favor. E você sempre usa essa atitude negativa que falam ou fazem com você, sempre a seu favor, e agradeça as pessoas que falam mal de você. Eu vou explicar isso voltando aqui nessa atitude negativa ao seu favor. Quando você tem uma atitude negativa a seu favor, tá? Você deve sempre utilizar ela como um trampolim ou como uma mola propulsora, melhor dizendo, para você poder fazer aquela coisa. Então, se alguém fala alguma atitude negativa contra você, né, você deve utilizar isso que essa pessoa fala contra você para falar assim, não, então agora, já que essa pessoa falou isso, falou mal de mim, falou isso, agora eu vou usar exatamente isso para poder, a meu favor, para poder melhorar. Então, lembre-se sempre disso. Eu acho isso simplesmente fantástico. Agradeça sempre
as pessoas que falam mal de você. As pessoas que falam bem são excelentes, porque elevam o seu ego, massageiam o seu ego. As pessoas que falam bem te deixam com a autoestima pro alto, né? E as pessoas que falam mal de você te deixam com a força necessária para você cada dia mais subir mais um degrau. Os seus amigos que falam mal de você no trabalho, na escola, na faculdade, seja lá onde que for, no curso, né? Essas pessoas, agradeça a elas, porque se você usar esse conceito de mola propulsora das pessoas que falam mal para você, você a cada dia vai crescer mais e mais na sua carreira, nos seus negócios. Então, use o que as pessoas falam mal de você como um trampolim, como uma mola propulsora para você fazer exatamente aquilo que ela está falando mal. Então, se ela fala que ela está falando mal, que você não é um profissional pontual, você não chega no horário, você passa e fala assim, não chego no horário, então agora eu vou chegar todo dia 5 minutos antes. Vou ser o cara mais profissional do meu trabalho. E aí você vira mais profissional que ela. E aí você recebe uma promoção porque você é um profissional mais pontual do seu setor e você agradece a essa pessoa que falou mal de você. Então, agradeça sempre as pessoas que falam mal de você, porque elas são as principais responsáveis para o meu sucesso e para o seu sucesso, seja na internet, seja no seu trabalho, seja onde que for. Então, use essa dica minha. Ninguém chega no sucesso por acaso. Eu não cheguei aonde que eu cheguei por acaso. Existem outras pessoas no meu lugar já teriam desistido, já teriam chutado balde mediante as dificuldades, mediante as pessoas falando mal, mediante, enfim, né? Então, como qualquer outro negócio de sucesso, existem milhões de pessoas falando bem e existem poucas pessoas falando mal. Isso é em qualquer lugar do mundo. Existem um médico, um excelente cirurgião, né? 1000 pessoas, exemplo, 1000 pessoas falam bem, 10, 20, 30 pessoas falam mal. É sempre assim. Um excelente advogado, milhares de pessoas falam bem, poucas pessoas falam mal. Um excelente personal trainer, milhares de pessoas falam bem e poucas pessoas falam mal. Então isso é igual em todos os segmentos, em todas as áreas da vida. E o interessante, perdão, é que as pessoas que focam no negativo, elas acham aquele grupo de pessoas que falam negativo e se juntam a eles. É incrível. Eles são como um cardume. É como se fosse um câncer, maldizendo. As pessoas, elas se juntam negativamente e se proliferam, né? Se proliferam aquela coisa negativa ali. Realmente... aquele personal trainer, realmente, ele me deixou muito cansado. Nossa, me deixou cansado, ele quase me matou. O quê? Aquele personal trainer, ele me deixou com cãibra. Aquele personal trainer, no dia seguinte eu não andei. Ele é péssimo. Mas as pessoas esquecem que aquele personal trainer é o melhor personal trainer do Brasil. Ganhou prêmios, é reconhecido, tem milhares de clientes satisfeitos. Mas o grupo de pessoas negativas estão ali igual um câncer. Estão ali se proliferando, tentando falar mal e elas mesmo se acham dentro delas, né? As pessoas que falam mal negativamente encontram as mesmas. É impressionante, né? Elas têm um GPS. Cada uma tem um GPS. Então elas encontram as pessoas que falam negativa também e ficam ali naquele bolo falando mal. E por que elas fazem isso? Porque elas se sentem melhor. Porque aí ela vê que alguém também está falando mal e fala assim, nossa, não sou só eu, já estou me sentindo melhor. Você também ficou lesada, você também prejudicou os seus músculos, você também ficou cansada no treinamento dele e tudo mais. Eu também, então não foi só você. Você se sente como? Melhor, né? A pessoa se sente melhor. Então por isso que não existe um profissional, uma empresa que tenha 100% do mercado, do cliente a seu favor. Tem sempre 1%, 2%, 3%, 4%, não importa. Tem sempre uma porcentagem de pessoas que se encontram e falam mal, né? O exemplo disso é as comunidades do Orkut, enfim.
É aquele grupo de pessoas ali, eu odeio isso, eu odeio aquilo, que se junta para poder falar mal de algum negócio e acha que isso vai fazer alguma cosquinha, né? Pelo contrário, toda essa comunidade, essas pessoas que falam mal, só estão, não entendem absolutamente nada de marketing, só estão usando, né? Só estão colocando o nome do artista na mídia, só estão colocando o nome do artista em foco, em evidência, né? Então, tudo, anota essa frase aqui para você, tudo que você dá atenção, seja positiva, atitude positiva ou atitude negativa, cresce. Então, atenção nisso. Anota aí, tudo que você dá atenção, que você foca, que você se concentra naquilo, cresce. Então, eu vejo pessoas hoje, por exemplo, que eu agradeço essas pessoas, né, que ficam o dia inteiro, por exemplo, tentando descobrir um erro no nosso curso, né, tentando descobrir algum erro no nosso curso. Aí, por exemplo, a gente solta um artigo, ele soltou um erro de português, olha lá, tá vendo? Ele não é perfeito. Olha só isso, tá vendo só? Eu sabia que ele não era perfeito, olha lá, ele tem erro de português. Então, as pessoas elas ficam procurando, né, um erro para poder, alguma coisa para falar mal. E, como eu falei, tudo que a pessoa dá atenção cresce. E o tempo que a pessoa perde tentando achar alguma falha, alguma coisa para falar mal, a pessoa podia estar lendo um livro de autoajuda. A pessoa podia estar se especializando em milhares de assuntos. A pessoa podia estar indo fazer uma caridade, doar uma cesta de compras para um orfanato. A pessoa podia comprar um leite para uma criança. Podia fazer algo pelo semelhante, podia ajudar alguém, podia se ajudar primeiro. Mas não. Algumas pessoas com atitude negativa se juntam com outras pessoas negativas para poder falar mal e ficam... E eu só tenho pena dessas pessoas, porque elas ficam naquele nívelzinho básico, naquele nívelzinho de falar mal e se prejudicam, não crescem como pessoa. Então, agradeça sempre as pessoas que falam mal de você, porque essas pessoas, elas são a mola propulsora, elas precisam ser a mola propulsora para você poder ter sucesso, para você poder atingir outros patamares. Então, lembre-se sempre, o seu amigo no seu trabalho, o seu colega de trabalho que fala mal de você, é porque você faz mais sucesso do que ele, e agradeça a ele, porque você fala assim, obrigado, porque eu vou usar exatamente isso que você falou, que eu faço mal, que eu faço errado e tudo mais, para poder para poder crescer. Mas não fale isso para ele não. Deixa guardado na sua mente, ok? Então vamos para o próximo slide. Bom, e agora a gente vai falar da atitude errada, né? Que é inveja. A inveja, na verdade, ela nada mais é do que uma atitude errada que as pessoas têm. Então vamos explicar melhor como que isso funciona. Eu gosto de contar as histórias, né? E foi basicamente por conta de uma mensagem que eu recebi no Facebook, né? Eu vou contar essa história, inclusive foi hoje, né, que eu recebi essa mensagem no Facebook, que eu me inspirei para fazer esse Fala Que Eu Respondo. Então, obrigado por essa pessoa que me mandou essa mensagem no Facebook, porque me fez criar um dos Fala Que Eu Respondo mais simplesmente fantástico de todos os tempos. Então vamos lá. Então é a história do salmão, né? Olha que engraçado, né? Falando de atitude, as atitudes das pessoas. Vamos analisar, pega um papel, uma caneta aí para a gente poder analisar as atitudes das pessoas. Vamos lá. Então olha que interessante. Eu recebi essa mensagem hoje, né? Eu postei uma foto anteontem, sobre o almoço que a gente faz aqui das terças-feiras,
que o prato foi o prato de salmão, molho de maracujá, né, e o soufflé de queijos finos e tudo mais. E o que é interessante é que assim que eu postei a foto, já choveu de comentários na foto e pessoas comentando na foto do Facebook. É interessante. E aí, uma das pessoas, né, que não vem ao caso citar o nome, uma das pessoas falou assim, escreveu assim na foto: enquanto uns comem salmão a molho de maracujá, milhares de pessoas passam fome, né? E a outra pessoa embaixo botou assim: concordo plenamente. Quer dizer, já duas pessoas negativas se encontraram e se uniram, já fizeram amizade. Aí eu te pergunto, né? Você atingiu um nível financeiro na sua vida. As pessoas sabem da sua vida, as pessoas sabem o que você faz para poder ajudar as outras pessoas. As pessoas sabem os seus projetos de caridade, as pessoas sabem aquilo que você faz, aquilo que você tem em mente, aquilo que você tem no coração. Não, as pessoas não sabem. Quem sabe isso é único e exclusivamente você. Da mesma maneira eu. Então, olha que interessante, olha que engraçado. As pessoas, elas te pré-julgam, né? Elas te pré-julgam por conta de uma foto, por conta de uma atitude sua. E eu lembro que não tem muito tempo isso, tem 3 anos, exatamente 3 anos, que eu estava no Guanabara, no supermercado Guanabara, comprando, aqui no Rio de Janeiro, comprando macarrão, contando moedas para comprar macarrão e 1 quilo de salsicha que custava R$7. Eu lembro como se fosse hoje. Eu peguei minha carteira e fui contando as moedas, e deu acho que R$9, R$10, menos que R$10. E eu contando as moedas para dar R$10 para poder comprar o meu almoço da semana. O macarrão, o pacote de macarrão com a salsicha. E eu fico pensando, as pessoas, elas não sabem aquilo que você passou. E às vezes o brilho de uma conquista ofusca todos os pequenos detalhes, que foram necessários para alcançar aquela conquista. E hoje, quando eu mostro, por exemplo, uma foto de uma viagem que eu faço, de um carro que eu compro, seja lá o do que for, do salmão que eu como, quando eu mostro isso, não é para poder me gabar, é para poder mostrar para as pessoas que se eu conseguir, qualquer um pode. Na verdade, é para incentivar as pessoas. Porque hoje eu, como web marketer profissional, o meu trabalho hoje é ajudar o maior número de pessoas a terem sucesso na internet. É assim que eu vou ter sucesso. Ponto. Então o meu sucesso não está em eu ficar vendendo produtos, mas sim ajudar a alavancar os meus ganhos, como? Ajudando outras pessoas a venderem produto também. E eu ganho uma pequena comissão disso. Nada mais justo, né? Eu tive todo o trabalho de criar, toda a estrutura, tudo eu que tive o trabalho. Nada mais justo do que ganhar uma pequena comissão de cada um quando faz uma venda. Isso é marketing na internet. Então, quando uma pessoa, isso vai acontecer, e eu ouvi isso há 8 anos atrás, né, das pessoas falando, e eu falava assim, nossa, mas como que alguém pode, né, ter uma atitude negativa quando você mostra, por exemplo, o seu almoço que você comeu, né? É como se eu tivesse culpa das pessoas que passam fome no mundo. Olha que engraçado, né? Então, o fato de existir pessoas, infelizmente, passando fome no mundo, para essas pessoas, parece que significa que você não pode comer um salmão, parece que você não pode comer o melhor que se existe no mundo, né? Eu vou te dizer uma coisa, não tem nada a ver com religião. Se você acredita em Deus, ou acredita numa força maior, ou seja lá o nome que você chama, essa força maior, ou Deus, fez você para poder ser um vencedor na sua vida, fez você para poder ter o melhor de tudo.
Se você dirige um carro manual, por que não dirigir um carro automático? Se você lava a louça com água fria, já experimentou lavar a louça com água quente? Se você dorme num lençol, que é aquele lençol que até arranha, de tão ruim que a malha é, experimenta dormir num lençol de 200 fios. Experimenta dormir num lençol de seda. Se você, no calor, você toma sol na laje e toma banho no tonel, na piscina Tone, experimenta tomar, por que não você tomar sol de frente, numa cobertura de frente para a praia, numa piscina? Por que não? A pergunta é, por que não? E a segunda pergunta que eu faço é, por que não você? E a terceira pergunta que eu faço é, por que não você agora? Por que você vai deixar para amanhã o seu sucesso, os seus sonhos? Meu amigo, os seus sonhos são para serem compartilhados com as pessoas. As pessoas precisam ver o que você comprou. As pessoas precisam ver o que você tem. Essa é a maneira de você incentivar as pessoas, se esse for o seu objetivo. É claro que tem muitas pessoas que ficam se gabando, mostrando isso, aquilo, e não estão nem aí para as outras pessoas, não ajudam ninguém, não estão nem aí para ninguém. Definitivamente esse não é o meu caso. O meu caso é ajudar o maior número de pessoas, como, Fernando? Transmitindo-lhe as melhores informações que eu posso sobre marketing na internet, para que elas um dia possam mudar a vida delas, como eu, uma pessoa comum, como você, que está vendo esse vídeo, mudou a vida. Então, eu agradeço, como eu falei aqui mais uma vez, as pessoas que falam mal, essa pessoa que falou mal, né, do meu salmão, das terças-feiras, coitado do meu salmão, né? Porque são essas pessoas que são responsáveis por a gente ter sucesso, e para você também ter sucesso. Então lembre-se sempre disso, tá? Quando você começar a conquistar as coisas, mostre para você incentivar as pessoas. Eu sou um dos maiores incentivadores dos meus alunos. E eu sempre fui uma pessoa altamente incentivada. Quando os meus mentores, na época, há 5 anos atrás, falavam assim para mim, Fernando, vai numa concessionária e liga o carro dos seus sonhos e dirige o carro dos seus sonhos. Eu fiz isso. Fernando, vai numa casa que você quer morar, tira foto da sua casa. Quantas fotos eu já tirei? Quantas casas eu parei e olhei e falei assim, nossa, é impressionante. Então faça isso, se inspire, tire fotos, porque um dia, quando você alcançar, você vai mostrar para as pessoas assim, olha, eu conquistei isso. Mas não é para me gabar, isso aqui é para mostrar que se eu conseguir, você também pode. Ok? Próxima história do carro. Mesma coisa. Quando a gente comprou, na época, o sedã de luxo, né, muitas pessoas falaram assim, nossa, mas você comprou esse carro e tudo mais, e é perigoso, que não sei o quê, e sempre tem um lado negativo, né? Ah, mas você comprou esse carro, enquanto você gasta milhares de reais nesse carro, tem milhares de pessoas passando fome. Sim, mas e aí? Né? A pessoa não vê o que a gente faz por detrás dos panos, o que a gente faz por detrás nos bastidores. As pessoas não veem isso. As pessoas só veem aquilo que você conquistou e, por inveja, você tentam te diminuir do jeito que ela pode. Ah, esse carro que você comprou aí, a cor dele não é muito bonita. Ah, esse carro que você comprou aí, ele não é tão bom assim, tem melhores. Então, sempre vai ter aquilo que você comprar, você vai chegar com a sua TV de LED novinha, que você acabou de comprar, TV de LED Full HD 3D, maravilhosa, você acabou de botar na sua sala, para as visitas, para os seus vizinhos verem, e aí vai chegar sempre com atitude negativa, vai falar, essa televisão não é tão boa, tem melhores, vai sempre falar algo negativo, é normal. É sinal de que você faz sucesso e que ele inconscientemente admira o seu sucesso. Agradeça a ele, ok?
Outra história, história do iate. Essa eu gosto. Na verdade, esses conceitos, essas histórias e esses conceitos, eles têm muito a ver com a sua, perdão, com a sua filosofia de vida. Eu vou explicar por quê. Na verdade, essa história eu ouvi do meu pai quando eu era pequeno e eu utilizei isso para poder falar para vocês. Então, sempre quando eu era pequeno e quando eu estava na praia com meu pai, ele passava às vezes um iate, né? E ele falava assim, nossa, mas bonito, né? A gente admirava, mas ele falava assim, nossa, mas que absurdo. Como que alguém pode gastar R$1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais num iate desse, enquanto milhares de pessoas passam fome, né? Então, naquele momento, quando criança, eu ouvia aquilo, mas não entendia. As pessoas, elas não fazem isso por mal, tá? Elas não fazem isso por mal. E hoje, né, depois de adulto, eu conversando com meu pai sobre algumas coisas e eu comentei isso com ele, né? E a resposta dele, sabe qual foi? Foi essa aqui. Foi porque a minha mãe, ou seja, a minha avó, falava isso para ele. Então, alguns conceitos que são muito bem detalhados, por exemplo, no livro Os Segredos da Mente Milionária, ele fala isso. Esses conceitos passam de pai para filho, de mãe para filho. Você já deve ter ouvido falar, mais vale um rico, mais vale um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é verdade? Você já deve ter ouvido falar isso. Já deve ter ouvido falar, o dinheiro é a raiz de todo mal. Já deve ter ouvido falar isso, né? Mas na verdade não é o dinheiro. Né? O que fala nas inscrições sagradas e tudo mais é que o amor ao dinheiro, o amor, você ficar pegado ao dinheiro que é a raiz do mal, realmente. Mas não é o caso. Mas o que eu quero dizer, voltando aqui, né? Que eu quero dizer que essas atitudes são passadas de pai para filho, são passadas de geração para geração. Então, às vezes, quando o seu pai, assim como o meu, na época, né? Hoje não. Hoje ele já aprendeu. Mas na época, quando ele tinha atitude negativa, é porque a minha avó ensinou isso para ele. A mãe dele passou isso para ele. E quando a minha avó... E por que minha avó passou isso para ele? Porque a mãe dela ensinou isso para ela. E é assim. Então, algumas atitudes negativas passam realmente de pai para filho. Outras não. Outras realmente o seu pai nunca teve atitude negativa, a sua mãe também não e tudo mais. Mas às vezes o seu círculo de influência te influenciou negativamente. Às vezes você mesmo deixou-se influenciar. E realmente é culpa da própria pessoa. Mas o que eu estou falando aqui são apenas alguns exemplos que realmente acontecem. E essa história eu gosto muito, que é a história do frango. Né? É o seguinte, uma menina chamada Paula, nome fictício, tá? Uma menina chamada Paula, ela, todo Natal, ela colocava no forno, né, o peru de Natal para poder assar. Mas antes de colocar no forno, ela cortava as pernas do peru e colocava no forno. E uma pessoa intrigada com aquilo chegou e perguntou, Paula, por que você sempre corta as pernas do peru antes de colocar ele no forno? Ela, porque a minha mãe faz isso. Tá bom. Aí a pessoa foi perguntar para a mãe da Paula, por que a senhora sempre, quando fazia o peru na época de Natal, cortava as pernas do peru e colocava no forno para assar? Simples, porque a minha mãe fazia isso, ou seja, a avó da Paula. E aí foram perguntar para a avó da Paula, minha senhora, mas por que a senhora, a sua neta, a sua filha, todas elas fazem a mesma coisa que a senhora faz, cortam a perna do peru e põe no forno. Por que a senhora faz isso? Sabe o que a senhora respondeu, a avó da Paula? Porque o meu fogão era pequeno. Então, olha que interessante, porque o meu fogão era pequeno. Algumas atitudes
são passadas de geração para geração e você faz essas atitudes e nem mesmo sabe por quê. Eu te garanto que quando o meu pai falava assim, filho, olha aquele iate ali que está passando, olha que absurdo aquele iate, né? Quanto milhares de pessoas passam fome, uma pessoa gasta 3 milhões no iate. Eu posso te garantir que ele não sabia o que ele estava falando. Porque hoje, ele ao ver o sucesso do filho dele, ele viu que não é bem por aí. Que o fato de você fazer sucesso, de você comprar as coisas que você pode comprar de melhor, não tem nada a ver com as pessoas que passam necessidade. É claro que você deve sempre ajudar os mais necessitados, principalmente as crianças. Não é à toa que minha esposa tem um projeto de orfanato para as crianças. Mas eu nunca falei isso. Por quê? Não vem ao caso. Então, sempre antes de você julgar alguém, não julgue. Primeira coisa, não julgue. Não pré-julgue. Conheça essa pessoa melhor. Conheça o que essa pessoa faz antes de você falar mal dela. E aquelas pessoas que vão falar mal de você, inevitavelmente, agradeça a elas. Tá bom? Então, a história do frango é isso. Às vezes, você faz coisas porque o seu pai ensinou, porque a sua avó ensinou para o seu pai, e que a sua bisavó ensinou para a sua avó, que ensinou para o seu pai, que ensinou para você, e você nem mesmo sabe por que está fazendo aquilo. Então, pare e pense num instante. Pare e pense o porquê que você está fazendo aquilo. Ok? E aí eu te pergunto, você faz sucesso em alguma área da sua vida? Ah, Fernando, eu sou um desenhista de sucesso, eu sou um escritor de sucesso, eu sou um webmarketer de sucesso, eu sou uma professora de sucesso, eu sou um médico de sucesso, eu sou um dentista de sucesso, eu sou o que sou de sucesso. Você faz sucesso em alguma área da sua vida, seja lá qual for? Se sim, anote isso para você. Vai ter pessoas falando mal de você. E o que você vai fazer? Agradecer essas pessoas, usar como mola propulsora para você atingir cada vez mais o sucesso. Ah, Fernando, eu não faço nenhum sucesso na minha área. Não faço sucesso. Ufa, ninguém vai falar mal de mim. Vai ter menos pessoas falando mal de você. Repara a palavra menos em letra maiúscula. Menos pessoas. Não significa que não vai ter. Vai ter menos pessoas falando mal de você. Mas sempre vai continuar tendo as pessoas com atitudes negativas falando mal de você. Agradeça sempre essas pessoas. Ok? E olha que interessante. Não existe inveja boa. Isso é o que eu sempre digo. E as pessoas falam assim, isso aqui é uma invejinha boa, isso aqui é uma inveja boa. Não confunda isso. Não confunda. Não existe inveja boa. O que existe pelas pessoas chama admiração. Admiração é igual a você ter a atitude correta. Eu vou contar um segredo, um dos segredos do meu sucesso sobre admiração. Na minha vida toda, desde quando eu era pobre, não tem muito tempo isso, eu nunca fui uma pessoa invejosa. Eu nunca falei, eu nunca pronunciei a palavra, ou a frase, eu tenho uma inveja boa de você, eu tenho uma invejazinha de você. Eu nunca falei isso. E eu posso te garantir que sempre quando eu era pobre, até hoje, quando eu via alguma pessoa de sucesso, alguém de sucesso, alguma pessoa comprando alguma coisa, enfim, eu admirava aquela pessoa. E eu queria, tudo que eu queria era sentar do lado daquela pessoa e perguntar como ela fez aquilo. Era só isso que eu queria.
Então lembra que não existe inveja boa. Existe uma coisa chamada admiração. Admiração é igual a você ter a atitude correta. Isso vai levar a sua vida pessoal para outro patamar. A sua vida profissional para outro patamar. Aqui vai a dica. Quando você vê uma BMW na rua, uma Mercedes na rua, admire essa Mercedes. Eu li no livro Pense e Enriqueça que ele fala que quando você vê uma Ferrari na rua, você abençoa essa Ferrari. Admira a Ferrari. Lembra por quê? Adivinha por quê? O livro Pense e Enriqueça é fantástico. Por que ele fala isso? Olha o segredo. Tudo que você dá para o mundo, existe um espelho e ele retorna para você essa atitude. Então, se você admira uma coisa, uma pessoa, admira uma coisa, isso volta para você. E às vezes em dobro, em triplo. Então, sempre, na minha vida toda, eu sempre admirei as pessoas de sucesso. Eu tenho, até hoje, eu tenho verdadeira admiração pelas pessoas de sucesso no mundo inteiro, seja elas qual for. Eu tenho verdadeira admiração por alguém que compra uma BMW. Eu tenho verdadeira admiração por alguém que não é admiração assim, pela pessoa, porque eu não conheço aquela pessoa. Eu vejo uma BMW passando, uma Ferrari passando, eu não tenho admiração pelaquela pessoa no sentido de conhecer aquela pessoa, mas eu tenho admiração porque foi uma coisa que eu sempre quis ter. Então, quando eu vi uma pessoa, olha que incrível isso, eu vou te contar um exemplo prático. Há 3 anos atrás, quando eu e minha esposa passávamos de ônibus na orla do Rio de Janeiro, a minha esposa passava assim, aí passava e via assim as coberturas assim, com aqueles coqueiros, né? E via aquelas coberturas passando, minha esposa ficava assim, ficava admirada. E eu ficava admirado por ela e também pelas coberturas. E ela falava assim, nossa, é exatamente assim, eu lembro como se fosse hoje, no ônibus, na praia. Ela olhava assim e falava assim, nossa, um dia eu vou querer ter uma cobertura como essa. E a gente admirava. E olha que incrível. Hoje a gente mora numa cobertura de 500 metros quadrados, de frente para a praia, com piscina. Desceu o elevador, está na areia da praia, com 2 coqueiros, exatamente como ela admirava. Exatamente igual. Se você viu o filme O Segredo ou leu o livro O Segredo, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Admire as coisas que você quer ter. Esse é um dos segredos do sucesso. E agora vem a história da Ferrari. Bom, esses dias eu estava lavando meu carro no posto e do meu lado, no local que lava o carro, na verdade, e do meu lado parou um senhor, o nome dele era Osmar, e ele trabalha com investimentos imobiliários, e ele parou do meu lado, chegou simplesmente numa Ferrari vermelha, linda, 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 linda. Todo mundo parou para poder olhar a Ferrari dele, né? O pessoal ficava olhando para a Ferrari, tinha gente que passava assim com o celular, né, e tirava foto, o pessoal filmava, tinha gente que passava no ônibus assim atrás e filmava. Eu devo ter saído de muitas fotos aí. E ninguém parou para poder conversar com o dono da Ferrari. E eu falei assim, eu vou conversar com ele. Eu sempre quis conversar e sempre gosto de conversar quando eu era criança, quando eu era adolescente. Sempre quis conversar com pessoas de sucesso. Há 3 anos atrás, quando eu era pobre, sempre quis conversar com pessoas de sucesso. E eu virei para ele e perguntei comecei a conversar com ele, contei quem eu era e tudo mais. A gente sentou à mesa
esperando os carros serem lavados. E a gente ficou conversando e eu fiz várias perguntas para ele. E uma das perguntas que eu fiz é como é que ele lidava com o sucesso em relação às pessoas que eram invejosas, com as pessoas que invejavam ele, né? E você não vai acreditar o que ele respondeu. Aí ele contou uma história. Ele falou assim: Fernando, teve um dia, eu estava passando na praia, assim, andando devagarinho, né, na Ferrari, com a Ferrari na praia, minha Ferrari na praia, e tinha um grupo assim de pessoas que passaram uma moto, né? Eram várias motos, passaram assim, e uma dessas motos jogou dentro da Ferrari uma casca de banana. Uma casca de banana dentro da Ferrari. E aí, ele contando isso, né? E aí eu perguntei para ele, eu falei assim, mas você não fez nada, Osmar? Ele, não. Eu levantei a mão e fiz assim para eles. Agradeci. Eu falei, você agradeceu? Ele falou assim, Fernando, porque todas as pessoas, durante a minha vida toda, ele tem 60 e poucos anos, todas as pessoas que passaram pela minha vida, a maioria delas foram pessoas que me invejaram e que falaram, você não vai conseguir vender esse imóvel, você não vai conseguir ter sucesso, esse imóvel aí tá lascado, você não vai conseguir, nem compra, é jogar dinheiro fora. E ele falou exatamente isso, que as principais pessoas que tiveram, que invejaram ele, como é esse pessoal que passou e jogou a casca de banana no carro, dentro da Ferrari dele, foram as pessoas que fizeram ele ter sucesso. Eu quase dei um abraço nele, né? Foi incrível aquilo, né? Foi a melhor lição, uma das melhores lições que eu pude ter em alguns minutos conversando com o Osmar, dono da Ferrari. Então, Osmar, eu acredito que você esteja, de acordo com a nossa conversa, eu acredito que você esteja vendo esse vídeo agora. Eu quero te agradecer por essa nossa conversa. Aprendi muita coisa com você, foi de muita valia e agradeço do fundo do coração por tudo que você me ensinou naqueles 25 minutos. Então, gente, você que está vendo esse vídeo, use as pessoas que falam mal de você, agradeça essas pessoas. Faça o sinal de obrigado para essas pessoas. Porque elas que são a mola propulsora para o seu sucesso. Comigo também sempre foi assim. Mas ouvir isso de uma pessoa multimilionária para mim, foi incrível. Foi assim, espetacular. Foi simplesmente fantástico. Então aprenda isso exatamente como eu aprendi. Ok? Então, mais uma vez, para a gente poder finalizar, agradeça sempre aos seus inimigos, tá? Porque eles são os responsáveis para tornar você mais forte, para fazer com que você fique mais forte, mais profissional, para que você fique melhor, para que seu nome fique conhecido, para que a sua marca fique conhecida no mundo da internet. Agradeça os seus inimigos, eles são parte responsável pelo seu sucesso. Não deixe que as opiniões, as atitudes negativas dos seus inimigos possam te abalar. Pelo contrário, sabe o que você faz? Usa como mola propulsora. Então agora que você falou isso, é agora que eu vou melhorar isso. É agora que você fez isso, então agora que eu vou ficar melhor ainda. E aí, quando alguém fala mal de você, que você chegou atrasado, que você fez isso, aquilo, dá a volta por cima, faz o oposto. Chega 5 minutos mais cedo, sai 5 minutos depois, faz 5 minutos de hora extra. Você vai ser promovido, vai acabar sendo promovido acima dele, mais rápido do que ele, e você vai agradecer a ele por ter te dado essa dica. No final das contas, você vai rir de tudo isso. Ok? Então, lembre-se sempre disso, tá? Tenha sempre atitudes positivas acima da média. Use a atitude negativa ao seu favor. Lembre-se sempre que quem fala mal de você significa que você incomoda, o seu sucesso incomoda, significa que você faz sucesso, tá? Lembre-se sempre da história do salmão que eu contei agora do Facebook. Obrigado à pessoa que
que falou para mim no Facebook, que falou mal no Facebook, a história do carro, a história do iate, a história do frango. Lembre-se sempre que se você faz sucesso numa área, vai ter pessoas falando mal de você. E se você não faz sucesso em nenhuma área, também vai ter pessoas que falam mal. Resumindo, não existe inveja boa. Lembre-se sempre, existe uma admiração. Existe a admiração. Admire o carro dos seus sonhos que você vê passar na rua. Admire a casa dos seus sonhos. Admire uma pessoa de sucesso. Chega, senta do lado dela e conversa com ela. Porque ninguém faz isso. E ela vai, com certeza, ela vai te contar alguma coisa que vai te ajudar no caminho do seu sucesso, seja na internet ou seja fora da internet. Ok? Aqui é Fernando Augusto quem fala. Um forte abraço, sucesso agora, aproveite esse vídeo. Tchau, tchau e até o próximo Fala que eu respondo da semana que vem, na próxima sexta-feira. Um abraço, tchau, tchau.